Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar aqui como que você consegue conectar um formulário do Elementor com a planilha do Google Sheets através do N8N. Então eu vou fazer bem passo a passo, porque eu vi que tem bastante necessidade com isso e eu também utilizo bastante isso. E o N8N é a melhor forma de você fazer essa integração. Tem plugins que fazem também isso, mas com o N8N fica muito melhor, muito mais fácil e seguro também, que você consegue gerenciar todas as entradas de lead. Então eu vou pegar aqui, eu tenho essa instalação do WordPress, já vou aqui criar uma página, a gente vai criar um formulário e vai enviar via webhook para o N8N e o N8N vai adicionar esses dados na planilha. Isso vai ajudar muito você a automatizar o site, do site do seu cliente para captar todos os leads e não deixar nenhum preenchimento de formulário para trás. Então aqui eu vou criar uma página já de teste, aqui eu vou dar um nome aqui, ó, formulário, e vou clicar aqui para editar com Elementor. Beleza, ele já abriu aqui o meu modelo, então esse daqui é o meu modelo aqui de WordPress, então ele já tem aqui cabeçalho, rodapé e já tem aqui a estrutura de página configurada, então eu só vou arrastar aqui agora o formulário. Então lembrando que o formulário do Elementor, você precisa ter o Elementor Pro, você pode utilizar outro formulário se você quiser também para seguir esse mesmo exemplo, desde que ele possa enviar dados via webhook. Então aqui eu vou formatar, eu posso até trocar aqui o nome, então eu vou colocar assim, contato, e aqui eu vou trocar as informações. Então aqui eu troquei para nome, e-mail e mensagem, então são esses dados que eu vou querer enviar. Você pode colocar mais dados aqui também se você quiser. Aí tem formatação de tamanho, aqui dos requeridos, né? Então eu vou colocar aqui como o nome também, como obrigatório, tá? Mas isso é opcional. Aqui nessa parte aqui, ó, de actions, é onde que a gente realmente vai enviar esses dados. Então aqui ele vem aqui pré-definido como e-mail e coletar os dados. Se você quiser deixar coletar, como esse daqui é de testes, eu não quero. E como eu vou enviar tudo por webhook, eu vou deixar somente aqui o webhook. Então aqui eu posso já adicionar a URL do meu webhook. Então vamos criar lá no N8N. Então aqui já com o N8N aberto, então eu vou primeiro pegar aqui, ó, o webhook. Então o nosso trigger, que é o que vai iniciar esse fluxo, vai ser um webhook. Eu posso deixar aqui como teste, ó, apenas para fazer esse primeiro teste, então é importante. Vou deixar aqui, ó, como o link de teste, vou clicar aqui em publicar, vou abrir aqui a página, e aqui no meu formulário, ó, antes de preencher o formulário, eu vou clicar aqui, ó, vou salvar um Ctrl S, vou clicar aqui para executar o meu teste, e aqui eu vou colocar o Bruno, vou colocar o meu e-mail, vou colocar um e-mail de teste aqui, de teste, e vamos só verificar aqui, ó, ele tá rodando, vou colocar um send. Aqui no meu webhook, ó, eu só esqueci de mudar aqui para post, tá? Então é importante você deixar ele sempre como post. Então eu vou executar esse teste aqui novamente e vou clicar aqui em send. Pronto, então ele já falou aqui, ó, que ele enviou os meus dados com sucesso. Aqui no N8N eu já tenho esses dados, ó. Então eu tenho os dados aqui, ele vem aqui no body, todos os dados aqui, tanto de nome, e-mail, mensagem, também vem o form ID e aquele form name, que é o que a gente criou aqui na parte de cima, tá? Então é importante porque assim você consegue identificar qual que é o formulário que você está recebendo. Eu vou clicar aqui, ó, para pinçar, então ele vai ficar fixo e agora eu posso criar o meu fluxo. Eu posso vir aqui e já adicionar o Google Sheets. Porém, vamos já colocar aqui, ó, como update. Na verdade, vamos colocar aqui como append, que a gente vai sempre adicionar uma nova linha conforme a pessoa for preenchendo. Porém, antes disso, eu gosto de vir aqui e adicionar no meio sempre um Node Edit. Tá? Esse Node Edit ele vai ajudar que a gente mensure aqui quais os campos que a gente quer, na ordem que a gente quer e se a gente quer formatar alguma coisa, como o nome. Então eu vou pegar aqui, ó, o primeiro que eu vou querer vai ser o Form ID, mas eu vou colocar ele aqui como Form ID, para ele ter esse título. Aqui eu vou colocar agora o meu name, eu vou colocar assim, ó, nome do formulário, então o nome do formulário, e aqui eu vou colocar agora os dados, então eu vou colocar aqui o nome, eu vou colocar o e-mail e vou colocar também a mensagem. Eu posso apagar esse body aqui que vem no começo e pronto. Então esses vão ser aqui os títulos, né, das minhas colunas e ele vai inserir aqui esses dados. Então se eu der aqui um execute,
ele vai trazer aqui já tudo formatado para mim. E aqui agora no Google Sheets, eu já tenho uma integração, já tenho uma autorização aqui no Google, tá? Então, eu já tenho aqui, ó, a minha chave adicionada. Se você não sabe como fazer essa integração com as APIs do Google, Google Sheet, o Google Docs, Google Drive, eu tenho um vídeo aqui no canal, então vai lá nos vídeos lá, que eu mostro passo a passo como criar um projeto, fazer autenticação e habilitar as APIs. Mas aqui eu já tenho, então eu tenho essa planilha que eu nem coloquei o cabeçalho, ó. Eu vou só copiar aqui e vou colar o nome da minha planilha. Eu já vou pegar a primeira página mesmo. E aqui, ó, ele tem a opção da gente fazer aqui um mapeamento, um manual ou automático. Eu vou deixar automático porque eu já tratei isso no Node Edit. E vou clicar aqui em executar. Pronto, ele retornou aqui, ó, o que? Exatamente o que eu tenho aqui do meu lado esquerdo no Node Edit. Tá? Então vamos ver se ele realmente lançou. Então abrindo aqui a planilha, ó, realmente ele lançou, inclusive eu não tinha as colunas ainda nomeadas. Como não tem, então ele já faz a nomeação para mim. Se eu executar aqui de novo, ó, ele vai cadastrar aqui para mim novamente e vai cadastrar e ele já vai reconhecer as colunas. Então isso é bem bacana também de você já utilizar o Node Edit para você fazer esse esqueminha, porque aí ele já cria para você tudo certinho, tá? Eu vou até deixar aqui, ó, Ctrl B, vou deixar aqui em bold e pronto. Agora todos os dados do formulário, sempre quando alguém preencher, ele já vai cair aqui para mim. Então o que eu vou fazer? Vou dar um save, vou dar aqui, ó, um active, então vou ativar esse fluxo. Agora eu preciso copiar a URL de produção e vou vir aqui no meu formulário e vou editar o meu webhook. Vou editar e vou clicar aqui em publicar. Vamos fazer agora mais um teste, então vamos colocar aqui um outro nome aqui para a gente testar e ver se realmente agora está funcionando aqui em produção. Vou colocar assim um Lamundo, vou clicar aqui em Send, ele vai enviar para mim e vamos ver aqui na nossa planilha e pronto, ele já entrou aqui para mim certinho. Então eu acho que realmente assim, o N8N ele vai facilitar muito. Eu acho que a entrega de um site com WordPress e N8N, seja instalação própria do cliente ou sua, se você for gerenciar múltiplos sites de cliente, você ter uma instalação do N8N para conectar sites WordPress, para que você não fique ali refém sempre de configurar tudo no site do cliente, porque às vezes pode estar num servidor que não é muito bom, não vai funcionar ali, por exemplo, o SMTP. Então aqui nesse caso eu posso vir aqui, ó, no meu fluxo e aqui no finalzinho colocar aqui um SMTP, um envio de e-mail. Então sempre quando entrar um lead aqui na minha planilha, eu venho aqui e envio também um e-mail ou para mim, né, ou para o seu cliente, né, por exemplo, se for o site dele. Tem jeito de fazer esse workflow aqui melhor ainda, tá? Aqui é bem básico, ele vem aqui o webhook e já lança na planilha. Só que vamos supor que você está ali recebendo muita mensagem e aí a planilha acaba travando, porque a API do Google tem uma diferença muito importante, então presta atenção no que eu vou te falar. Ela tem uma diferença muito importante que é, se você tem, por exemplo, 1000 registros para salvar na planilha, compensa muito mais você enviar 1000 registros numa única solicitação, que ele vai aguentar tranquilo, do que você enviar um por um 1000 vezes, porque aí vai travar, vai dar rate limit, tá? Então tem tudo isso que você tem que verificar. Então o que geralmente eu faço? Eu faço uma fila. Então em vez de eu pegar aqui o webhook e já mandar para a planilha, ou para o CRM, ou para outro lugar, eu crio uma fila com o Redis, e eu vou nutrir nessa fila, e a cada 1 minuto, 2 minutos ou 5 minutos, essa fila envia todos os dados ali para a planilha, para o CRM, então é tudo muito mais seguro. Então é muito difícil eu perder algum lead, ou o meu fluxo dá problema, ou se o meu fluxo der problema, ele tem uma retentativa inteligente. Por quê? Porque o item vai continuar na fila. Então ele não perde, depois você tem que ficar ali enviando manualmente. Então isso eu vou ensinar no próximo vídeo. Eu vou usar esse mesmo fluxo aqui, que eu acabei de criar, e vou criar um outro vídeo, como você criar filas mais seguras aqui para você receber os seus dados de formulário, seja lá o que for, do seu cliente, tá? Então aqui ele funciona, mas ainda é propenso a erros se acabar dando um problema ali de rate limit na API do Google, ou o SMTP, por exemplo, o SMTP é campeão de dar problema. Então aqui eu também eu dividiria, eu criaria uma fila, depois eu inseriria aqui no Google Sheets, e depois eu criaria um outro fluxo ali um pouco mais parrudo para o SMTP,
para enviar mensagem, se não der certo, envia para um outro servidor de SMTP, tá? Então a gente vai fazer isso num próximo vídeo. Então se você quer assistir esse vídeo, deixa aqui no comentário, porque eu posso gravar para criar essa fila aqui um pouco mais parruda, tá bom? Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal, se tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Um forte abraço e até o próximo vídeo.